Alvin Toffler, escritor norte-americano, falecido em 2016, se tornou muito conhecido no mundo inteiro por suas obras, livros e artigos que publicou desde a década de 70. E era reconhecido como um futurista. E ele já afirmava que a agricultura do futuro seria baseada na tecnologia para melhoria de qualidade e redução de custos. Mas afirmava que isso não ocorreria sem a educação. Ele também afirmava que o analfabeto do século XXI não seria aquele que não sabe ler e escrever, mas sim aquele que não tem a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. O que isso tem a ver com o nosso bate-papo de hoje? Tudo a ver com a ferramenta dos níveis de aprendizagem. Fica aqui comigo que eu vou te ensinar como utilizar essa ferramenta para a melhoria do seu negócio e da sua capacidade de entregar mais resultados. A ferramenta dos níveis de aprendizagem vai auxiliar você a entender exatamente como a gente consegue ter o nosso cérebro sendo desenvolvido para aprender. E também, como Alvin Toffler já afirmava, como eu posso desaprender e reaprender. Aqui tudo parte da base, aonde nós precisamos entender que nós estamos em diversas coisas da nossa vida exatamente nesse nível. Esse nível é considerado incompetente inconsciente. Em outras palavras, em diversas situações, nós somos incompetentes e nós somos inconscientes disso. Ou seja, nós não sabemos que nós não sabemos. Imagine o seguinte exemplo. Imagine você que resolve montar uma empresa, resolve montar um negócio, ou mesmo você que tem aí o seu negócio e você quer expandir ele. Pensa bem, você acredita que isso é possível. E ao começar a fazer, você não tem noção das dificuldades, das limitações que você tem. Portanto, você é incompetente e é inconsciente das coisas que você não sabe. Portanto, você vai precisar enfrentar isso. E para você vencer essa primeira barreira, é necessário o quê? É necessário conhecimento. Conhecimento é a base para que você possa evoluir saindo da primeira fase para a segunda fase, onde você passa a ser incompetente, mas agora consciente. O que significa agora essa fase? Significa que conhecimento você já tem, você saiu da primeira fase. Agora você se depara com a dificuldade da habilidade. Por quê? Porque não basta apenas saber, você precisa saber fazer. É exatamente a prática, é a realização das coisas. Mas aqui fica um alerta. O alerta é o seguinte: normalmente essa é uma fase muito difícil. Por quê? Porque para que a gente vá para a próxima fase, nós vamos precisar eliminar as desculpas da nossa vida. É exatamente isso. Quanto mais você tiver a capacidade de enxergar que no nível 2 você vai dar desculpa para não ir para o nível 3, e vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar que você resolveu lá fazer uma expansão. Imagine você aí na sua área, na sua agricultura ou na sua criação, não importa, em que você resolveu fazer uma expansão. Ou mesmo agora, nós temos aí, né? Estamos num período de pandemia. E nesse período de pandemia, nós somos colocados à prova de uma determinada série de situações. E ao enfrentarmos essas situações, a gente adquire o conhecimento do que fazer. Então o que é nível 1. Nível 2 é o como fazer. E aí que pega a coisa. Por quê? Porque aprender o como é exatamente a sua capacidade de eliminar as desculpas. Não adianta você falar o seguinte: é por causa da crise que não está dando certo. É por causa do concorrente que não está dando certo. É por causa de... Na realidade, isso é a realidade para todo mundo. Essa é a verdade para todo mundo. O que você precisa para sair do nível 2 e ir para o próximo nível, nível 3, é elimine as desculpas. Quando você passa a eliminar as desculpas, você vai para o nível 3. E no nível 3, o que é? Você é competente, mas é consciente.
Em outras palavras, para você ser competente, você precisa estar consciente do que você tem que fazer. Você precisa se esforçar. É dedicação. Nível 3, gente, significa o seguinte, significa que você vai precisar colocar muita energia, muito esforço, muita carga de trabalho, de dedicação, para quê? Para não voltar para o nível 2, entendem? O nível 2 é um nível do conforto, é um nível onde você se mantém no status quo. Por quê? Porque é aonde é mais confortável, é mais fácil colocar o problema para o mundo do que eu botar no meu colo e falar o seguinte, eu é que tenho que resolver. Quando você faz isso, você está no nível 3, aonde o problema agora é de sua responsabilidade. Você resolveu expandir, porque isso é importante. Você está enfrentando uma dificuldade agora, na pandemia, e você precisa vencer essa dificuldade. Entenda o seguinte, nível 1, adquira conhecimento necessário. Nível 2, vá lá e pratique as coisas, elimine as desculpas, vá atrás da solução. Nível 3 encontrou a solução? Se dedique para não voltar para o nível 1, se dedique, esforce, realize as coisas. E olha que interessante, quando você se esforça, você se dedica, que é nível 3, você vai para o nível 4. O que é o nível 4? É um nível que eu considero da maestria, onde você é competente, mas você é inconsciente disso. Ou seja, você é competente, mas não precisa parar para pensar. Entendeu? Então, na realidade, o grande desafio é que a gente consiga ser competente para fazer as coisas de uma maneira natural, sem precisar ficar se esforçando, pensando como, em relação a como vai fazer. Que isso, o esforço é nível 2. A desculpa para o mundo é nível 2, né? Quando eu coloco a desculpa para o mundo. O nível 3 é quando eu me esforço. E o nível 1 é quando eu não tenho noção das coisas. Então, fica aqui a dica para que você entenda esse processo, que é um processo natural, que todos nós, eu, você e todos se deparam com essa dificuldade. A dificuldade de você avançar nos níveis de aprendizagem. E sabe o que é bacana também? Fica uma dica aqui importante. Você talvez imagine que quando você chega no topo, né, você está lá em cima, ou seja, eu sou competente e já nem penso mais, porque eu já estou num estado de flow, ou seja, eu já estou fazendo aquilo sem precisar muito esforço, né? Sem precisar gastar muita energia naquilo. É o nível lá em cima. Mas lembre-se, o mundo muda, as coisas mudam. Como disse Alvin Toffler, não basta você aprender. Qual que é o ponto? Quando você chega lá em cima e você aprendeu isso como algo que é seu, já faz parte de você. Você está lá em cima, nível de maestria. A grande questão é, o mundo muda. E a nossa tendência é o quê? Querer se manter naquilo, porque olha, o esforço foi grande para chegar lá em cima, não é verdade? Quando você chega lá em cima, qual que é o grande desafio? Exatamente o que Alvin Toffler dizia. Você tem que ter a capacidade de desaprender para reaprender. Entendem? Reaprender tudo novamente. Por isso que é o grande desafio. Por isso que a juventude hoje em dia tem uma capacidade tão grande para aquelas pessoas que são mais experientes. Mas experiência do passado, gente, vale pouco se você não tiver um olhar do que você tem que aprender no futuro. E o futuro é agora, cada vez mais. Então, fica aqui a dica. Vamos desenvolver a capacidade de desaprender e reaprender continuamente, que é exatamente esse ciclo contínuo. Quando você faz isso, um mundo se abre para você e você começa a dar menos desculpa e entregar mais soluções para a sua vida, para os seus negócios e para a sua carreira. Se isso serviu para você, curte aqui, né, o nosso canal. E se isso fizer sentido para alguém, compartilha, amplia esse conhecimento para mais pessoas. Um grande abraço. Tchau.